Hábitos que nos afastam de Deus. Parte 1. Você já se perguntou por que às vezes parece que Deus está em silêncio? Como se o céu estivesse fechado? Talvez a resposta esteja em nossos próprios hábitos. Hoje, vamos explorar comportamentos que podem nos afastar da voz de Deus e como transformá-los em pontes para uma relação mais profunda com Ele. Bem-vindo ao nosso canal, um espaço criado para inspirar, refletir e fortalecer a sua fé. Aqui, exploramos temas que edificam a alma e aproximam você de Deus. Se você busca crescimento espiritual e mensagens que toquem o coração, este é o seu lugar. Já aproveite para se inscrever, ativar o sininho das notificações e curtir este vídeo. Assim, você nos ajuda a espalhar essa mensagem e a crescer juntos nessa jornada de fé. 1. Sobrecarga de distrações. Vivemos em um mundo cheio de ruídos. As notificações do celular, as maratonas de séries e a enxurrada de informações podem preencher tanto a nossa mente que o silêncio se torna uma raridade. Mas o silêncio é o espaço onde Deus fala. Quando nossas mentes estão constantemente ocupadas, é como tentar ouvir um sussurro em meio a uma multidão barulhenta. Pense bem, quantas vezes você optou por abrir um aplicativo em vez de abrir o coração em oração? E se deixássemos de lado uma dessas distrações por dia para ouvir o que Deus tem a nos dizer? Imagina a gente tirar o tempo de acesso em qualquer uma das distrações que usamos e usá-los para ficar a sós com Deus. Creio que haverá uma mudança substancial na nossa qualidade de presença e intimidade com Deus. E ainda, como essas pequenas escolhas podem nos levar a algo maior, reorganizar nossas prioridades. Imagina a gente tirar o tempo de acesso em qualquer uma das distrações que usamos, tipo redes sociais, assistir uma série, assistir televisão, jogar um videogame, e usá-los para ficar a sós com Deus. Creio que haverá uma mudança substancial na nossa qualidade de presença e intimidade com Deus. Esse excesso de distrações também pode nos tornar insensíveis aos momentos preciosos que Deus coloca em nosso caminho. Quantas vezes uma mensagem divina passou despercebida porque nossos olhos estavam fixos em uma tela? O mundo nos chama a todo instante, mas é no silêncio que encontramos respostas. Pergunte-se, o que você pode deixar de lado hoje para se conectar mais profundamente com Deus? Você está disposto a dar esse primeiro passo? Mas se você acha que isso é desafiador, espere até considerarmos o próximo ponto. 2. Falta de tempo para Deus. Vivemos correndo contra o relógio, como se cada minuto precisasse ser preenchido por uma tarefa, uma obrigação ou um compromisso inadiável. E, no meio dessa maratona interminável, Deus é frequentemente relegado ao último lugar em nossa agenda. Não é que Ele não esteja falando, é que nós simplesmente não paramos para ouvir. Pense nisso. Quantas vezes você termina o dia exausto, prometendo que vai separar um tempo para Deus amanhã, mas esse amanhã nunca chega? Quando Deus não é prioridade, tudo ao nosso redor parece gritar mais alto do que sua voz. E, quando Deus deixa de ser prioridade em nossa vida, quando Ele não ocupa o primeiro lugar, nem é o centro das nossas intenções, as coisas simplesmente saem do nosso controle, porque nós só temos o controle daquilo que entregamos nas mãos de Deus. Jesus falou para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas fossem acrescentadas. Veja que Ele chamou tudo aquilo que não é o reino de Deus de coisas, bens passageiros. Mas o que aconteceria se nós tratássemos nosso tempo com Deus como tratamos os compromissos mais importantes da nossa vida? E se reservássemos, nem que fosse, alguns minutos diários para simplesmente estar em sua presença? Esse ato de dedicação, por menor que seja, pode transformar o nosso dia, pois Deus não exige muito tempo, Ele quer o coração. Mas o que acontece quando, mesmo tendo tempo, nós nos fechamos em nossa própria autossuficiência? O próximo hábito nos mostra como o orgulho pode ser um bloqueio silencioso, mas poderoso, a voz de Deus. 3. O orgulho e autossuficiência. O orgulho é um ladrão silencioso que nos distancia da dependência de Deus. Quando nos vemos como autossuficientes, construímos muros ao redor do nosso coração, acreditando que podemos enfrentar todos os desafios por conta própria. Mas o que é a autossuficiência senão uma ilusão que nos cega para a verdadeira fonte de força e sabedoria? Deus nunca nos criou para caminharmos sozinhos. Na verdade, quando tentamos resolver tudo por conta própria, nós nos sobrecarregamos com um peso que nunca fomos destinados a carregar. Você já sentiu a exaustão de tentar ser forte o tempo todo? Esse cansaço pode ser um sinal de que você está tentando fazer no natural o que só pode ser resolvido no sobrenatural. E aqui está o paradoxo. Quando reconhecemos nossa fraqueza e nos humilhamos diante de Deus, é exatamente nesse ponto que encontramos sua força. Deus não espera perfeição, Ele espera dependência. A autossuficiência não é apenas um hábito, é uma escolha que nos afasta da sua graça. Mas,
Felizmente, essa escolha pode ser revertida a qualquer momento. E o que dizer do impacto do orgulho em nossos relacionamentos? O orgulho não apenas nos separa de Deus, mas também das pessoas ao nosso redor. Quando insistimos em nossa própria maneira de fazer as coisas, perdemos a oportunidade de aprender, crescer e nos conectar verdadeiramente com os outros. E muitas vezes, o resultado é o acúmulo de ressentimentos, algo que nos leva diretamente ao próximo hábito. 4. O acúmulo de rancor e falta de perdão. O rancor é como um muro que construímos em nossos corações. Ele nos separa não apenas dos outros, mas também de Deus. O perdão é a chave que quebra esse muro e abre caminho para ouvir sua voz. O rancor é como um veneno que carregamos dentro de nós, esperando que ele machuque os outros, mas que acaba corroendo a nossa própria alma. Quantas vezes seguramos ofensas e nos recusamos a perdoar, achando que isso nos protege, mas na verdade nos afasta de Deus? A falta de perdão é como um muro invisível que impede que sua voz alcance nosso coração. Deus nos chama a perdoar, não porque o outro mereça, mas porque o perdão liberta a nós mesmos. Quando escolhemos reter o perdão, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias emoções. E o mais grave, esse rancor acumulado pode se transformar em uma barreira espiritual que nos impede de sentir a paz que vem de Deus. Agora, imagine o impacto que o rancor não confessado pode ter em nossa vida espiritual. Ele não apenas nos afasta das pessoas, mas também de Deus. E quando deixamos esses? 5. O descuido com a alimentação espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento diário para se fortalecer, a alma necessita de sustento espiritual diário para permanecer conectada a Deus. Quando negligenciamos a leitura da palavra, a oração e a comunhão com outros cristãos, começamos a nos enfraquecer espiritualmente. O resultado é uma fé fragilizada e um coração que se torna mais vulnerável aos ruídos do mundo. Certa vez, um jovem perguntou ao seu mestre: Mestre, o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Seu mestre lhe respondeu: Qual asa é mais importante para o pássaro voar, a asa direita ou a asa esquerda? Assim também não podemos tentar subir até o trono de Deus somente usando leitura ou somente a oração. Precisamos bater essas duas asas para voarmos alto até o trono da graça de Deus. Quantas vezes já dissemos, amanhã eu leio a Bíblia ou depois eu oro, apenas para descobrir que esses momentos nunca chegam. Sem esse alimento diário, nos tornamos suscetíveis às armadilhas que nos afastam de Deus. E pior, começamos a nos sentir desconectados, como se a sua voz estivesse distante. Mas há uma boa notícia. Assim como o corpo pode recuperar a força com uma alimentação saudável, nossa vida espiritual pode ser restaurada quando decidimos, intencionalmente, voltar à fonte. Leia a palavra. Ore. Participe da comunhão. Esse é o caminho para ouvir novamente a voz de Deus. Com isso, completamos a reflexão sobre os 5 primeiros hábitos que silenciam a voz de Deus em nossas vidas. Relembrando, a sobrecarga de distrações, a falta de tempo para Deus, o orgulho e a autossuficiência, o acúmulo de rancor e a falta de perdão, e o descuido com a alimentação espiritual. Esses pontos nos mostram que pequenas escolhas diárias podem trazer grandes impactos. Nos próximos tópicos, vamos continuar essa jornada, explorando outros hábitos que podem estar bloqueando a sua voz em nosso dia a dia. Continue conosco e permita que essa reflexão transforme sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui. Te convido a estar conosco no próximo tema que, com certeza, vai falar ao meu e ao seu coração. Fique com Deus, e até a próxima!